Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sextou! Que maravilha! Chegamos à sexta-feira. Sexta-feira é dia da misericórdia, não é? Muitos de nós fazemos o jejum na sexta-feira. Nesse período agora de quaresma, esse jejum era mais intenso, não é? Oração, penitência, fraternidade, unidade, doação, jejum e uma série de coisas que nós sabemos facilita e ajuda a cada um de nós, principalmente a nossa caminhada cristã, a nossa trajetória cristã, para a gente entender cada tempo da igreja e, além de entender, viver, não é? Vivenciar cada tempo, cada momento da igreja. Isso, com certeza, traz para dentro de nós a realidade do que a igreja vive. Traz para o nosso raciocínio, para o nosso entendimento, para o nosso comportamento, para as nossas respostas do dia a dia de nossas vidas, né? Aquilo que realmente deve ser vivido, deve ser visto. Né? Veja, com tudo isso a gente ainda erra, com tudo isso a gente ainda peca, a gente ainda transgride a lei e uma série de coisas. Imagine se a gente não fizesse isso, imagine se nós não fôssemos atrás, não buscássemos o que tem que ser buscado para se viver verdadeiramente a religião e a religiosidade. Então, é tempo de graça, é tempo de penitência, é tempo de oração, é tempo de bênção, é tempo de milagres. Eu estou pedindo um milagre ao Senhor. Estou clamando a Ele um milagre para a minha vida, diariamente, constantemente, ao acordar, ao fazer a refeição, ao tomar banho, ao sair, não é? Na rua, onde eu estiver, ao entrar na igreja, na capela, rezar o meu terço, onde for, eu estou pedindo ao Senhor o meu milagre nesse tempo aqui agora. E ao voltar de casa, nas refeições e também ao dormir, pedindo ao Senhor o milagre e me entregando também nesse sentido para que a graça aconteça. A experiência que nós temos hoje com Jesus, ela é das melhores, ela é formidável. Não é? Eu digo isso à maioria de nós. Não é? Quando se fala em Jesus, a gente cria logo o nosso sentido piedoso, como diz o meu querido padre Maurício, piedoso. Nós nos voltamos mais assim para Ele. Fala em Jesus, a gente sente nosso coração já transformado, a nossa vida já modificada. Falou em Jesus, nós já o respeitamos, muitas vezes até em adoração nós ficamos de joelhos, muitas vezes na celebração da Eucaristia nós ficamos atentos, né? E aí precisamos ficar sempre atentos, mesmo sendo na televisão, mesmo sendo através de uma TV ou de um aparelho celular, mas uma celebração da Eucaristia que é uma missa. Mas antigamente não era assim. Antigamente, no tempo de Jesus, ele foi muito rejeitado. E eu tenho falado isso nesses últimos dias aqui no nosso comentário do Evangelho, porque Jesus sofreu muito, mas ele se manteve de pé. Jesus discutiu muito, ou seja, respondeu muitas perguntas, mas ele se manteve de pé. Jesus foi muito agredido, ele foi muito acossado, mas ele se manteve de pé. Nós vamos ver no Evangelho de hoje que em determinados locais todo mundo foi e visitou, mas ele não foi. Ele depois foi numa festa, por exemplo, dos judeus, ele foi por outro lado, ele foi de outra forma, porque queriam matá-lo. Queriam tirar a vida do nosso Deus, que é Jesus Cristo, e não era permitido. Criaram na sua cabeça, os religiosos da época, criaram em sua cabeça de que ele transgredia a lei. Curava em dia de sábado, chamava Deus de Pai, perdoava pecados. Quer dizer, para eles, Jesus estava transgredindo a lei judaica. Estava errando e merecia a morte. Vejam, para os judeus, os escribas, os fariseus, os homens da lei, Jesus merecia a morte. Então veja o que ele enfrentou, veja quanta coisa Jesus se submeteu e como ele foi vencedor e vitorioso, porque
ele venceu tudo isso e ainda se entregou quando ele quis para a morte. Porque quando ele quis, foi exatamente quando ele assumiu a culpa nossa, o pecado nosso e morreu por ele. Vamos ver isso no Evangelho de hoje. Vamos rezar? Convido você para fazer uma oração pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz sagrada, seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu te peço de todo o meu coração, com toda sinceridade e verdade, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje está em João capítulo 7, versículos 1 e 2, 10 e de 25 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria a Galiléia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada de Tabernáculos. Mas, quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente, para que ninguém o percebesse. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuraram tirar a vida? Todavia, ele o que fala em público, e não lhe dizem coisa alguma? Porventura, reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde ele seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis. Eu conheço porque venho dele, e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo poder destas santas palavras, sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deu para entender mais ou menos o que João conta aqui nessa história? Só João que conta essa história. É muito sofrimento de Jesus, foi muita dor, foi muito perrengue, como a gente diria hoje, não é? Foi uma situação muito delicada, uma situação muito difícil. Mas olha que interessante, João diz aqui: procuraram prendê-lo,
mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. A hora dele chegou quando ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E por cada um de nós, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso que nós o amamos, o adoramos, o entregamos e confiamos plenamente em sua presença, em seu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você, um grande dia, um dia abençoado, rico e cheio da presença de Deus. Um beijo, minha amizade, e até amanhã, se Deus quiser, no Fé e Vida. Bom dia!